como o Senhor nos tem falado nessa noite, não é verdade? A glória do Senhor está entre nós, amém? Aleluia, aleluia. Talvez tudo que precisemos é sermos sensíveis àquilo que Ele nos tem falado e respondermos a sua voz de uma maneira conveniente, amém? Aleluia. O Senhor tem falado tanto ao meu coração, de tantas maneiras, e há tanto no meu coração para compartilhar com você. Eu não sei se nós conseguiremos compartilhar tudo aquilo que está aqui dentro de nós, queimando, mas eu acredito que aquilo que Ele nos permitir compartilhar, isso há de abençoar a sua vida, né? E eu quero tentar conversar com você nessa noite acerca de algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos declara acerca dela mesma, que ela nos vivifica. A palavra de Deus, ela é vida. E o Espírito de Deus, ele é aquele que ilumina a nossa consciência. Então, quando nós estamos expostos à sua palavra, o seu Espírito, então, ilumina o nosso entendimento para compreender a verdade da sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta, amém? Então você pode declarar aí para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga: Jesus é a verdade que liberta. Aleluia. E nesses dias o Senhor tem me falado muito acerca de nós termos uma mente iluminada ou vivificada pelo Espírito de Deus. Quando a nossa mente ela é iluminada, meus amados irmãos, você pode ter a certeza de que você viverá a verdade declarada pela palavra quando diz que você é mais do que vencedor. Amém? Porque quando nós temos uma mente vivificada, a palavra de Deus declara, nós temos a mente de Cristo, amém? E ter a mente de Cristo é pensar como Cristo, aleluia. Então nós nos desfazemos de uma mente caída, corrompida pelo pecado, e tomamos sobre nós a mente dos céus, e por ela nós assim vivemos, aleluia, aleluia. Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele veio para que tivéssemos uma vida abundante. Você pode dizer amém? É isso que nos declara a palavra em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa mesma palavra declara que é o conhecimento da verdade, e Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nos liberta. Portanto, nós entendemos que não há vida abundante desassociada de Jesus. Se você quer ter vida abundante, você precisa estar em Cristo, amém? Porque Ele é a vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos declara em Hebreus capítulo 1, que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E diz ainda que no passado, o Senhor falou de muitas formas, o Senhor falou de muitas maneiras, mas nesses últimos dias Ele nos tem falado pelo Filho, Ele nos tem falado por Jesus, amém? E ainda o autor de Hebreus vai dizer assim: desembaraçando-nos de todo peso e também de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, aleluia.
olhando firmemente, diga comigo, firmemente, para Jesus. Aleluia. Esse é o grande desafio das nossas vidas. E por que olharmos para Jesus? Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. É preciso entendermos que não somente o pecado nos impede de prosseguir. A palavra aqui que já declaramos, ela nos diz isso, desembaraçando-se do peso e também do pecado. O pecado nos impede de prosseguir, mas também existem pesos que nos impedem de prosseguir, que necessariamente não são pecados, mas são pesos. Mas a palavra está dizendo, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. E só é possível quando nós mantemos os nossos olhares firmes em Jesus, amém? Então nós precisamos tirar o olhar daquilo que é passageiro, daquilo que é efêmero, daquilo que é transitório, daquilo que muitas vezes até nos machuca, e olharmos firmemente para Jesus, porque só há vida abundante nele. Aleluia. Sabe o que de fato precisamos? É da presença dele. Eu me recordo aqui de um momento tão ímpar que pude viver com o Senhor ontem à tarde. Havia tanta coisa no meu coração, havia tanto pelo que orar, havia tantas demandas, sabe? E eu entrei no quarto justamente com tudo isso no meu coração, querendo despejar tudo no colo dele. Mas quando eu entrei no quarto, sabe, uma glória me envolveu naquele lugar, e eu tinha tanto para falar e não consegui falar nada. E passei ali um tempo, sabe, tão precioso na presença do Senhor, e eu só conseguia me derramar em lágrimas diante da sua presença. E quanto mais eu dizia para mim mesmo, Senhor, mas eu tenho algo para te dizer, Senhor, eu tenho algo para falar, mais a sua glória tomava aquele ambiente. Até que eu pude entender no meu espírito que o que eu precisava não era falar, o que eu precisava era estar com Ele. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, que nós precisamos estar na sua presença. Então olha, uma vida abundante, uma vida plena está em Jesus. Então nessa noite o Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para mim, firmemente, mantenha os seus olhos nele. Aleluia. Queridos, Jesus é não apenas a porta de acesso ao reino. Ele disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Mas Ele não é apenas a porta de acesso, Ele também ele é o meio pelo qual nós nos movemos no reino. Sabe o que é que nós entendemos aqui? Que Jesus, Ele é o centro. Jesus, Ele deve ser o centro da sua vida e o centro da minha vida. Então, meus amados irmãos, em Jesus nós somos chamados à salvação, em Jesus nós somos chamados à cura, em Jesus nós somos chamados à libertação, em Jesus nós somos chamados a uma vida abundante, a uma vida plena, mas em Jesus nós também somos vocacionados. Em Jesus nós descobrimos o sentido da nossa vida, porque há um propósito de Deus para mim e para você, amém? Aleluia. Ele disse assim, olha, da mesma maneira que tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. E nesse quesito vocação, Jesus, ele também é o nosso exemplo. Nós também precisamos manter os nossos olhos nele, nesse aspecto. E falar de Jesus como nosso exemplo e não delimitar aquilo que nós queremos falar, é como a gente mergulhar num oceano profundo e infinito. E por isso que eu quero nessa noite que a gente possa pensar num aspecto da vida de Cristo, na sua vocação e a maneira com a qual Ele nos chama a viver da mesma realidade.
E esse aspecto é que alguns estudiosos da palavra chamam de akenosis de Cristo. Eu perguntava para minha esposa hoje de tarde, dizia assim: você sabe o que é akenosis de Cristo? O que vem a ser a quenose de Cristo. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, o verso de número 7. Filipenses capítulo 2, o verso de número 7. A palavra do Senhor diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo. Talvez a sua versão possa dizer: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você pode dizer amém? O texto nos declara que Jesus a si mesmo se esvaziou. E esse termo no original significa kenon, de onde deriva essa expressão que eu compartilhei com você, kenose, do qual alguns têm elaborado o ensinamento do esvaziar-se do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer para nós que Ele a si mesmo se esvaziou, Ele se aniquilou, declara a palavra do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso, para esse esvaziamento do Senhor Jesus Cristo. Mas eu chamo a sua atenção, porque a Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou, mas ele não renunciou à sua divindade. Amém? Aleluia. Ele não renuncia os atributos divinos. Ele continua sendo quem ele é Deus, amém? Mas a Bíblia diz que ele assumiu a forma de um servo. Amados irmãos, a Bíblia diz com isso que Jesus ele oculta a sua glória natural. Olha o que a palavra de Deus declara para nós em João capítulo 17, o verso número 5 e também o verso 24. A palavra do Senhor diz assim, olha, João 17, 5: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E o verso 24 diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Jesus ele se esvaziou quando ele se fez carne. Agora olha que interessante, ele não apenas se assemelhou aos homens, ele era verdadeiro homem, amém? Ele era verdadeiro homem, e por ser verdadeiro homem, ele pôde alcançar os homens. E é exatamente aqui que eu quero chamar a sua atenção para Jesus como nosso exemplo. A palavra do Senhor declara para nós em Filipenses capítulo 2, o verso número 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Então, o que nós devemos nos ater aqui é até que ponto o sentimento de Jesus é o seu sentimento. Quais são os seus sentimentos? Quais são os meus sentimentos? O que é que permeia o nosso coração? O que é que ocupa a nossa mente? A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. É preciso nós tomarmos essa palavra sobre nós, querido, porque existem muitos pesos dos nossos sentimentos que nos têm impedido de manter o nosso olhar fixo nele. E esses sentimentos acabam nos sufocando, esses sentimentos acabam nos matando, nos paralisando e roubando de nós
a vida abundante que na cruz Ele já providenciou para nós, amém? Então o Senhor está dizendo para nós, por meio da sua palavra: ei, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, aleluia. Mas não para por aí, a sua palavra diz para nós que Ele mesmo sendo Deus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou. Amados irmãos, nós vivemos um tempo onde nós estamos muito cheios de nós mesmos. E a palavra de Deus declara para nós que, sendo Ele o próprio Deus, esvaziou-se. Então parece que de alguma forma nós temos andado na contramão do ensino do nosso Senhor. Enquanto Ele esvazia-se, nós queremos ser cheios, mas o problema é que nós queremos ser cheios de nós. E a palavra do Senhor está dizendo: Ele não teve por usurpação ser como Deus, mas esvaziou-se. E sabe o que acontece conosco? É que nós repetimos o pecado de Adão. Isso fica muito claro para nós aqui no texto, porque essa palavra, ela destaca o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. As nossas crianças estão dando um show aí durante essa semana, falando exatamente sobre essa questão do pecado, né, que entrou no mundo. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Mas olha, o primeiro Adão, declara a palavra do Senhor para nós, ele desejou ser como Deus. Ele quis usurpar o lugar de Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus, e ele assim o fez por meio da desobediência. Ele quis ser como Deus, declara a palavra do Senhor. Agora olha o que a palavra diz acerca daquele que é o próprio Deus, Jesus, o segundo Adão, que ele, existindo na forma de Deus, em vez de explorar a sua posição, ele escolheu o caminho da humilhação, aleluia. Ele escolheu aniquilar-se, ele escolheu esvaziar-se, toma a forma de servo, e isso o leva até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos ser como o nosso Senhor. É tempo, querido, de esvaziar-se, porque somente quando somos vazios de nós é que poderemos então ser cheios do Espírito. Sabe que há muita prepotência em nós, igreja do Senhor? Eu vi uma palavra hoje que eu disse: nossa, alguns anos ou muitos anos atrás, alguém chega para Billy Graham, que foi um dos maiores homens que essa terra já pisou, e alguém dizia assim para ele: olha, você precisa disciplinar fulano, porque fulano se embriagou, está bêbado. E ele disse: é verdade. E juntos eles abriram a palavra de Deus em Efésios, quando a palavra diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. E aí ele pergunta para aquele rapaz e diz assim: você é cheio do Espírito Santo? E ele começou a dizer: nem tanto assim. E ele disse: a sua condição é a mesma daquele que se embriagou. Você entende isso? Porque encher-se do Espírito não é condição, é mandamento, é ordem de Deus.
E talvez ele se chega ali se achando, não é verdade? Mas o que acontece, queridos, é que talvez ele seja uma reprodução de mim e de você. Talvez nós estejamos cheios demais de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas dores, dos nossos dissabores, das nossas tristezas, ou até mesmo das nossas alegrias, dos nossos sonhos, seja lá o que for. A palavra de Deus diz: vocês devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! E sabe o que é interessante? Porque um dos sentidos da palavra esvaziou no original é sem reputação. Diga comigo, sem reputação. Meu Deus. Você consegue entender o que é isso? Repetir. Um dos sentidos da palavra esvaziou-se no original é sem reputação. Meus amados irmãos, hoje, em nosso desejo por afluência, pela grande quantidade de pessoas, nós temos perdido a nossa influência. Nós temos perdido a nossa identidade. Nós estamos negociando valores. Nós estamos matando princípios, porque nós queremos ser aceitos, e não apenas aceitos, nós queremos ter boa reputação. Nós queremos estar na moda ou ser da moda. Mas olha o que a palavra de Deus diz, que Ele, sendo Deus, esvaziou-se. Entenda algo nessa noite: somente influencia aquele que se esvazia. Aleluia. É preciso então, de fato, nós entendermos que nós somos chamados não para ter boa reputação, mas para sermos influentes. Aleluia. É o que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que o Senhor ensina para nós. Então, querido, nós não temos que querer aceitação, nós não temos que querer boa reputação. O que nós temos que querer de fato é a companhia dEle. Que Ele arranque tudo de nós, mas que não nos tire de nós a sua presença. Porque de nada adianta nós pousarmos de bons para os outros e ouvirmos naquele grande dia: eu não conheço vocês. Sabe, a Bíblia nos diz que Jesus, Ele fez exatamente o contrário daquilo que nós tanto queremos hoje. Jesus, Ele se esvaziou. Jesus, Ele se humilhou. Querido, Jesus, Ele não quis simplesmente afluência. E parece que tudo que nós desejamos hoje é exatamente isso. Entenda, Jesus, Ele quer que todos sejam salvos e não pareçam ser. Porque nesse desejo para que nós possamos, ter o maior número possível de pessoas, nós acabamos permitindo que as pessoas venham e permaneçam como estão. E eu sempre lembro da palavra do Senhor quando Ele diz assim: olha, quando Ele começa a trazer um ensinamento pesado para os seus discípulos, muita gente começa a vazar, muita gente começa a ir embora. Jesus olha para ele e diz assim: essa é a hora de vocês, vão com Ele ou fica comigo? Perceba que Jesus, Ele não tem crise de identidade, Ele sabe quem é. Então hoje a gente fica negociando: será que eu falo, será que eu não falo? Porque será que eu vou ser aceito, será que eu não vou ser aceito? Não é assim? Porque se eu falar eu posso perder, talvez você nunca tenha ganhado. Porque, queridos, a palavra do Senhor nos ensina que não é ao nosso modo, é ao modo dos céus, é ao modo dEle. Ele ama a todos indistintamente, mas Ele diz: quer andar comigo? Tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e diariamente estar me seguindo. Então sim, Ele nos ama e Ele nos quer na sua presença, mas para que na sua presença nós possamos estar, nós temos que tomar a nossa cruz. Aleluia.
Então, igreja do Senhor, não perca a sua influência pelo desejo de ter afluência. Nós queremos sim o maior número possível de pessoas. Quem mais quer estar aqui? Mas pessoas que de fato tenham o coração do Senhor. Amém? E justamente por ser quem foi, por esvaziar-se, por aniquilar-se, por não ter usurpação, o ser igual a Deus, Jesus, ele se fez a influência que foi. E sabe, queridos, por isso ele pôde tocar as vidas como ninguém debaixo dos céus. Porque ele esvaziou-se de si. E aí você pode pensar comigo dizendo assim: pastor, onde é que nós vamos chegar com isso? Eu quero que você entenda o que é a igreja. Queridos, o que é a igreja? Nós falamos sobre isso no domingo passado. A igreja é o corpo vivo de Jesus na terra. Diga comigo, a igreja é o corpo vivo de Jesus na terra. Amém? Então a igreja, ela precisa ser como o seu cabeça. Amém? Então nós precisamos ser exatamente como Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus esvaziou-se, sem contudo renunciar os atributos e assumiu a forma de servo, a igreja precisa ser exatamente como seu Senhor, amém? Nós vivemos um tempo onde nós queremos ao máximo e em todos os seus âmbitos sermos servidos. Mas o Senhor disse: eu não vim para ser servidos, antes para servir e para dar a minha vida em favor de muitos, amém? Sabe o que é que a maioria dos nossos problemas, eles não existem. A maioria das nossas inquietações da nossa alma não existem, mas são simplesmente algumas nuances que não foram satisfeitas da maneira que você queria. Você não foi servido ou servida da maneira que você desejava. Mas Jesus está dizendo nessa noite: e quem foi que disse que você foi chamado para ser servido? Você foi chamado para servir. Você foi chamado para lavar os pés, amém? Amados irmãos, nós fomos chamados para servir. E como então deve ser o nosso serviço? Como nós devemos servir o Senhor? E aí eu quero compartilhar com você, e vamos ver isso juntos. Nós temos uma visão como igreja, e nós temos uma missão para cumprir essa visão, amém? Então eu queria que você pudesse, a uma só voz comigo, declararmos juntos. Vamos declarar a nossa visão? Vamos juntos? Ser uma comunidade de fé em Jesus Cristo, que cresce através da manifestação do poder de Deus sobre todo o império das trevas, da conquista e consolidação de almas para Jesus, através das células e do discipulado, a fim de estabelecer um marco de libertação para a nossa cidade. Aleluia. Para um pouco aí. Olha o que nós estamos declarando como igreja do Senhor, que há um propósito no nosso coração, de nós sermos um marco de libertação para essa cidade, amém? E nós não iremos libertá-la das garras do diabo, enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, enquanto nós não aniquilarmos a nós mesmos, enquanto nós não formos até a cruz como nosso Senhor o foi, e darmos a nossa vida como Ele a deu. Porque entenda algo, sabe quando foi que a salvação, ela se estabeleceu na sua vida? A Bíblia diz quando Jesus expirou naquela cruz. Por isso ele disse que a semente, quando cai na terra, se ela não morrer,
ela não produz vida. Então, queridos, nós precisamos morrer para nós, para que nós possamos ser um marco de libertação para esta cidade. Sabe aquilo que talvez esteja angustiando você, e novamente eu digo, talvez nem seja uma realidade de fato, somente algo que está nas suas emoções, mas existe uma realidade cruel, demoníaca, diabólica, que está roubando, matando e destruindo muitas pessoas nessa cidade, muitas pessoas nessa comunidade. E sabe por que nós não as temos alcançado? Porque não nos esvaziamos, porque estamos cheios de nós. Mas há um propósito firmado no nosso coração, ser uma comunidade de fé em Jesus Cristo, amém? Uma comunidade de fé é uma comunidade que vive pela fé, aleluia. Nós somos chamados a viver pela fé. Aquele que vive pela fé, ele não vive por vista, mas ele vive por aquilo que ele crê, e nós cremos na revelação da palavra, amém? E nós precisamos então fazer uso dessa consciência vivificada pelo Espírito, amados. Nós precisamos de fato entender que nós temos uma mente que é a mente de Cristo, então ela está sobre todas as demais realidades. Então, quando a mente de Cristo ela toma forma em mim, a mentalidade do mundo, do pecado, não pode me parar. Então nós temos esse chamado da parte do Senhor. Vamos ver a nossa missão. Aleluia. Vamos dizer juntos? Ser uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo, proclamando a libertação da cidade através das células e do discipulado. Aleluia. Uma igreja comprometida. Quando você tem comprometimento, você não foge da parada. E quantas vezes nós queremos parar? Quantas vezes nós queremos desistir? Porque você não está sendo servido. Mas nós somos uma igreja comprometida, diga amém. Amém. Aleluia. Então, igreja do Senhor, nós nos comprometemos como igreja local aqui, igreja Ebenezer, no nosso coração, em ser um marco de libertação, amém? Para que a gente tenha esse êxito na nossa missão, nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não é com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos eles são voláteis. Tem dia que você acorda feliz da vida, tem dia que você acorda arrependido porque acordou, não é? Então quando você está feliz da vida, vamos ganhar vida, vamos para a rua. No dia que você não está tão feliz assim, hoje eu não estou muito afim, hoje eu não quero. Mas lembra, você é uma comunidade comprometida, amém? Você tem uma aliança que não pode ser quebrada. Então, querendo ou não querendo, como a pastora declarou, você escolheu ser escravo de Cristo. É como Paulo disse assim, olha, a vida que eu vivo agora na carne, eu já não vivo mais para mim mesmo, mas pela fé eu vivo por aquele que me amou e se entregou por mim, amém? Então esse é o nosso chamado como igreja do Senhor. Então, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aquilo que está em Cristo deve estar em nós. Então, olha, ele se fez vazio de reputação, amém? Sabe, queridos, isso é algo que mexe muito comigo, muito. Porque, olha, verdade seja dita, quem de nós não quer ser visto? Quem de nós não quer ser notado? Não é verdade? Quem de nós não quer ser reconhecido?
Mas o Senhor está dizendo para nós: eu vos chamei para serem vazios de reputação. Amém? Então, não é o nosso nome, não são os nossos feitos, porque aliás as nossas obras não são as nossas obras que testificam quem somos. Na verdade, ela testifica quem somos, mas a prática das nossas obras não vai declarar que nós somos salvos por elas. Então eu não faço para ser, eu faço porque sou. Amém? Então, meus amados irmãos, nós somos chamados, como já declaramos, a sermos vazios de reputação. Note que o próprio Deus, Jesus, o Verbo encarnado, aquele que era desde antes de todas as coisas, a Bíblia diz: olha, Senhor, ele dizia: Pai, a mesma glória que eu tinha contigo antes de todas as coisas serem criadas, Ele oculta, Ele se faz vazio para servir. Ele se ofereceu como sacrifício, morreu a morte de cruz e nos salvou. Amém? Então, queridos, a quem nós queremos alcançar? A quem nós queremos tocar? A quem nós queremos curar? A quem nós queremos libertar? Jesus é o nosso modelo de vocação, amém? Então basta nós olharmos para os evangelhos, olharmos a vida e o ministério de Jesus. Então olha, onde era que Jesus estava? Jesus estava no meio dos pobres, Jesus estava no meio dos ladrões, Jesus estava no meio das prostitutas, Jesus estava no meio dos marginalizados, era lá que Jesus estava. Então quem é que nós queremos alcançar? Aqueles os quais o coração do Senhor arde. Então o Senhor, Ele quer alcançar exatamente os pobres, os ladrões, as prostitutas, os marginalizados. O Senhor quer alcançar cada um deles. Agora, a pergunta a ser feita é: se a gente quer alcançá-los, onde é que nós devemos estar? Nós não podemos estar pesados dos nossos sentimentos. Nós não podemos estar dentro das quatro paredes. Nós precisamos estar onde eles estão. Amém? E nós precisamos nos preparar para recebê-los. Sabe, o Senhor tem falado ao nosso coração que o grande problema não é eles virem, mas é permanecerem. E é muito mais fácil nós colocarmos uma responsabilidade da não permanência sobre eles. Mas nós precisamos, querido, primeiro preparar a nossa casa interior. Nós precisamos preparar o nosso coração, se esvaziar. Pastor, se esvaziar de quê? Se esvaziar do orgulho, se esvaziar da prepotência, da soberba, da arrogância, de achar que nós somos melhores. Porque verdade seja dita, não é assim que nós nos sentimos? Porque aquela oração que nós vemos na Bíblia, quando a palavra do Senhor Deus diz que chega lá o publicano, orando, assim, o publicano dizia assim, o pecador: Senhor, ser propício a mim. Ele não conseguia nem levantar os olhos ao céu: sou pecador, eu sou miserável. Enquanto o outro dizia: Senhor, não sou feito ele, eu jejuo toda semana, eu dou o dízimo de todas as coisas. Ele era um crente até legalzinho. Na verdade, ele era orgulhoso, prepotente, soberbo. Ele tinha pensamentos que falavam sobre a sua reputação.
Sabe, querido, nós temos que começar a aprender a lidar com o falar mal de nós. Mas não é falar mal porque você está fazendo a coisa errada, viu? Falar mal porque não suportam ver a luz que brilha em você. Porque Jesus, quando todos estavam para apedrejar a prostituta, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus a amou, e Jesus disse: eu não condeno você. E detalhe, ele era o único que poderia apedrejá-la, mas ele não o fez. E porque ele não fez, ele esvaziou-se de si. Nós precisamos nos esvaziar de nós, queridos. Você já parou para imaginar, e nós temos orado por isso, que os drogados, eles vão vir a esse lugar? Diga amém. Mas eles vão vir drogados? Eles vão vir viciados? Eles vão vir cheios de nóia? E deixa eu dizer uma coisa para você, vai dar trabalho para tirar. Nós temos realidades aqui de pessoas que passaram anos da sua vida presos ao vício. Mas Jesus libertou, amém? Mas talvez ao longo desse processo receberam muitas críticas dos de dentro, daqueles que deveriam abraçar, daqueles que deveriam estender a mão, daqueles que deveriam esvaziar-se do seu orgulho e amá-los. Você já parou para imaginar que muitos homossexuais vão entrar aqui? Diga amém. Mas eles vão vir nessa condição. Eles vão vir cheios dos seus trejeitos. E como é que nós vamos amar essas pessoas? Quando eles entrarem dentro desse lugar, nós vamos olhar com indiferença? Nós vamos olhar com apatia? É por isso que eu tenho dito que primeiro nós precisamos tratar algo dentro de nós. É interessante que o Senhor Jesus, ele dizia assim, quando alguém se aproximava dele desejando uma cura: o que é que você quer que eu lhe faça? E a Bíblia diz: eu quero ver, eu quero andar, enfim. Aí Jesus diz assim para ele: então seja feito conforme a sua fé. Amém? E durante esses dias a gente ouvia uma palavra de Hermínio falando sobre a cura da fé. A fé está precisando ser curada para poder curar. Sabe o que é pior de tudo? Que às vezes nós não notamos essas pessoas. Por quê? Porque estamos muito cheios de nós mesmos. E a Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou. E a Bíblia diz, da mesma forma que o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. É preciso nós olharmos para eles como Jesus olha para eles. Então, querido, tem coisa dentro de nós que precisa ser ajustada. Tem coisa dentro de nós que precisa ser colocado no seu devido lugar. E nós precisamos também preparar a casa, amém? Preparar o ambiente. Porque nós precisamos entender que nós vamos lidar com pessoas que têm dependências orgânicas, dependências químicas. E como é que nós vamos lidar com elas? Pessoas que são atraídas pelo mesmo sexo, e como é que nós vamos lidar com isso? Pessoas que passaram a vida toda roubando e traficando, e quando encontram a Cristo entendem que tem que romper com isso. Mas como é que nós vamos lidar com essa realidade? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos.
Precisamos aprender a amá-los assim como Cristo nos amou. E precisamos aceitá-los assim como Cristo nos aceitou, amém? Porque nós somos aceitos. E agora nós precisamos também aceitá-los e precisamos confrontá-los com o mesmo amor com o qual nós somos confrontados. E servi-los até que eles possam chegar à estatura de varão perfeito. Você pode dizer amém? Servir e servir sempre. Sabe, Jesus via as pessoas e Jesus se compadecia delas, porque elas andavam errantes, como ovelhas que não têm pastor. Meus amados irmãos, Jesus se compadecia delas, e é disso que nós precisamos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Então o que é que eu e você precisamos? Nós precisamos dessa mesma compaixão. Compaixão. Será que você consegue se importar com a dor do outro e não somente com a sua? É isso que o Senhor está esperando de nós, para que Ele possa enviar aqueles que precisam de uma casa aonde possam encontrar refúgio. Eles precisam de nós. Eles precisam de um ambiente assim. Então hoje, a minha oração, e nós a faremos nesse momento, é para que haja um batismo de compaixão aqui nesse lugar. A minha oração é para que você possa sentir a dor do coração do Pai. Escute o que eu vou dizer para você. Enquanto nós estivermos orando aqui, o Senhor vai mostrar pessoas para você. O Senhor vai colocar a impressão de nomes no seu coração. E o Senhor está dizendo: sinta a dor dela, compadeça-se por ela, esvazie-se de si mesmo e vá até ela, porque você pode ser uma esperança viva para essa pessoa, porque você é a igreja, amém? E a igreja é o corpo vivo de Jesus na terra, aleluia. Então fica de pé em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração agora. Eu quero que você feche seus olhos.